Quer investir na Bolsa Americana, mas não sabe como? Então fica aqui comigo porque hoje eu vou mostrar um guia completo para entrar nesse mercado e fazer o seu dinheiro trabalhar por você. Vamos lá. Investir nos Estados Unidos eu acho um assunto de extrema importância na hora ali de montar a sua carteira de investimento. A diversificação de não ter o seu patrimônio inteiro aqui no Brasil e investir numa moeda mais forte do que o real, o dólar é uma moeda muito mais forte do que o real. A economia norte-americana tem um crescimento muito mais estável. O Brasil já teve hiperinflação, já teve 7 moedas diferentes, então faz muito sentido essa diversificação. E hoje, diferente de uns anos atrás, é muito mais fácil investir nos Estados Unidos. E por que você investiria nos Estados Unidos hoje? Lá você tem acesso às maiores empresas do mundo, por exemplo, a Apple, a Microsoft. Isso traz uma proteção contra a desvalorização do real e a Bolsa Americana é a maior do mundo. Isso traz para você muita liquidez e também ela possui uma gama de ativos muito maior do que a Bolsa Brasileira, trazendo diversificação. E para mim faz muito sentido investir em grandes empresas, não é uma recomendação de investimento. Eu vi uma frase muito interessante, quando você pega de manhã o seu celular, ou ele é o Apple ou um Samsung, e elas passam horas no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, são a mesma empresa. Então a variedade de empresas americanas, não só americanas, que você usa no dia a dia, é muito impressionante. São empresas internacionais que ficam listadas na Bolsa Americana e que antigamente eram restritas aos brasileiros. Agora isso é possível, ou diretamente na Bolsa Americana, ou também como BDRs aqui no Brasil mesmo. E agora um passo a passo de você que quer iniciante e quer investir na Bolsa Americana. Vamos lá, é muito simples. Primeiro você vai abrir uma conta gratuitamente, já que a maioria das corretoras oferece essa opção. Assim como as contas que você abre aqui no Brasil, você vai ter uma agência e uma conta também. O segundo passo é fazer uma TED para a conta americana. Mas fique tranquilo, muitas plataformas já estão em português para facilitar a vida dos brasileiros. Quando você transfere o seu dinheiro em reais, é necessário você fazer o câmbio para dólares dentro da plataforma mesmo. Haverá, dependente da corretora, tem um caminho rápido, simples e seguro para fazer esse câmbio e transformar em dólar. E aí você ter acesso aos ativos da Bolsa Americana. Mas Thiago, qual que é a corretora que você usa? Bom, não é nenhuma propaganda, eu não tenho parceria com eles, mas eu uso a Avenue. Por quê? Porque o sistema é muito bom e muito fácil de entender. Foi criada por brasileiros e é tudo em português. Além disso, a plataforma me facilita muita coisa, né? Emite vários relatórios para imposto de renda, todos em português, que facilita muito a vida do investidor. Então, para que eu usaria outra corretora? Só se o custo fosse muito alto, que não é o caso. O spread não existe tanta diferença assim. Então, a corretora que eu uso hoje é a Avenue. É óbvio que no futuro, se de repente existir uma coisa muito melhor, aí eu vou avaliar. Então, por enquanto, eu sigo com ela. E você, já investe no exterior? Eu quero saber, comenta aí. Tem algumas outras opções também no mercado, você pode aí investir pela Nomad, C6, Inter, entre outros mais que tem contas globais e que tem acesso à Bolsa Americana. E tem pessoas que usam de modo diferente, né? Ao contrário da Avenue, que tudo tá lá dentro da sua plataforma, você transfere para eles, faz o câmbio e compra na mesma plataforma, você compra os ratios, você compra os ETFs e você compra também ações americanas. Essa outra modalidade você acaba fazendo uma remessa aqui para o Brasil, numa corretora lá fora. E aí você usa para mandar a sua remessa, ou a remessa online, ou até bancos como o Inter e C6 também fazem isso. E aí vamos entender um pouco mais da Bolsa Americana. E tem uma grande diferença aí das ações que você compra aqui no Brasil. Por exemplo, lá fora você pode comprar uma fração de uma empresa. Por exemplo, está custando $100 uma ação da Amazon, você pode comprar uma fração dessa ação. Lá dá. Então, com pouco dinheiro, você já consegue investir nas maiores empresas do mundo que estão diversificadas, diversas moedas. Por exemplo, o McDonald's está espalhado no mundo inteiro, Starbucks, por exemplo, a Apple também. Então, elas recebem dinheiro do mundo inteiro, dólar, outras moedas também. Então, aonde que você pode investir? Diretamente nessas ações e você pode
investir também nas ETFs, né? Elas acompanham alguns índices. E também você pode investir nos fundos imobiliários americanos, que são os REITs. Logicamente que eles têm uma legislação diferente dos nossos fundos imobiliários. Você pode investir, por exemplo, na Realty Income, representado pelo símbolo O na bolsa, ou na Prologis, que é o maior fundo imobiliário do mundo, em galpões até aqui no Brasil, América Latina, em todo o mundo. E também tem um investimento que você faz na sua corretora brasileira. E aí você não está 100% protegido, né? Você ainda tem um risco Brasil, mas elas estão aí nas corretoras nacionais, né? Na XP, na Rico, entre outras aí que você pode utilizar. Por exemplo, comprar uma ação, a BDR da Apple, é representado pela AAPL34. Para você que quer investir aqui dentro do Brasil mesmo, numa ação americana. É claro, você fica exposto ao risco Brasil, que fique claro. E na parte de tributação, como é que funciona, Thiago? A isenção do IR lá fora acontece a vendas até $35 mil dentro do mês. E ganhos acima disso pagam 15%. Os dividendos lá fora, eles são tributados, tá? Então eles já sofrem logo na origem, já 30% já é destinado de imposto. Então o que você recebe na sua corretora já está com os 30% descontado. E tudo isso deve ser declarado no seu imposto de renda no Brasil se você mora aqui. Não é uma recomendação, mas aí eu vou te dar algumas dicas interessantes aí se você é um iniciante e não sabe muita coisa. Então se você não tem muita experiência, fica muito mais fácil você comprar um pacote de ações do que você investir em... Tem empresas como Apple, Microsoft, acho que é para estudo, a QQQ, Voo e a VNQ. E aí eu vou contar uma história que é muito interessante. O Roberto, ele consegue guardar, ele tem uma disciplina, é uma mentalidade de investidor, e ele consegue guardar 30% da renda dele ao mês. E fazendo isso por 20 anos, a maioria de vocês poderá falar que ele se aposentaria muito bem. E isso seria uma verdade se o país dele fosse uma economia estável. Agora imagine que na verdade o Roberto, ele é um venezuelano. E ele seguiu essa mesma estratégia por 20 anos, desde o governo do Hugo Chávez até o Maduro. Durante todo esse período, se ele tivesse investido em ações do país dele, teriam quebrado. A maioria das empresas na Venezuela quebraram ou deixaram de existir. E a moeda venezuelana acabou perdendo todo o seu valor. Se o Roberto não tivesse investido parte do seu dinheiro no exterior, ele não teria a possibilidade de deixar o seu país e recomeçar a sua vida em outro país. Portanto, ter uma reserva de capital fora do seu país não é só uma questão de investimento, é uma questão de sobrevivência. E agora que você já tem um norte de como investir na Bolsa Americana, e se esse vídeo já te ajudou de alguma forma, não esquece de curtir, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal. Um forte abraço e até mais.